Olá, essa aula será destinada para conceituar e explicar o processo de biodisponibilidade. Podemos definir biodisponibilidade como percentual de aproveitamento pelo organismo de uma substância, exemplo de um fármaco, ou seja, é a percentagem de fração do fármaco administrado que alcança a corrente sanguínea. Existem diversas variações da biodisponibilidade de acordo com a via de administração escolhida. Tá? E vale lembrar também que a via intravenosa, a biodisponibilidade sempre será de 100%, já que a administração do fármaco é realizada diretamente na corrente sanguínea. Bom, aqui a gente consegue observar um exemplo de administração por via intravenosa, ou seja, o fármaco ele atinge diretamente a circulação sistêmica e logo se distribui para órgãos e tecidos. Diferente da via oral, que, após a absorção pelo trato gastrointestinal, este fármaco ele deve passar antes no fígado, né, antes de atingir a circulação sistêmica, ou seja, esse que é o chamado efeito de primeira passagem. Esse efeito de primeira passagem ele é caracterizado pela biotransformação do fármaco, que reduz a concentração plasmática do mesmo e atinge depois que atinge a circulação sistêmica, né, para uma posterior distribuição aos órgãos e tecidos. Com esse exemplo de um fármaco administrado por via oral na dose de 200 mg, observamos que apenas 175 mg é absorvido, tendo uma perda de 25 mg no processo de absorção. Essa quantidade agora irá passar pelo efeito de primeira passagem no fígado e apenas 75 mg atingirá a circulação sistêmica. Ou seja, teremos uma perda aí pelo processo de efeito de primeira passagem de 100 mg. Esse é um exemplo, então, de efeito de primeira passagem, no qual nós temos uma administração de um fármaco numa dose de 200 mg, mas apenas 75 mg atinge a circulação sistêmica. A biodisponibilidade é calculada através da divisão da área sobre a curva de um medicamento numa dose administrado por via oral, pela área sobre a curva do mesmo medicamento na mesma dose administrado por via intravenosa, multiplicado por 100, já que a biodisponibilidade ela é apresentada em percentagem. No gráfico, nós temos o mesmo fármaco na mesma dose, porém administrado por via intravenosa, a linha azul, e pela via oral, representado pela linha vermelha. Observe-se que nós temos perfis diferentes entre os gráficos de farmacocinética, decorrente da diferença da via de administração. Lembra-se que o fármaco administrado por via oral, ele pode ter perda através do processo de absorção e nós temos o efeito de primeira passagem, com processos de biotransformação que acabam diminuindo o processo de biodisponibilidade desse fármaco. E um fármaco com biodisponibilidade igual a zero seria interessante? Isso vai depender da necessidade clínica. Imagine que nós temos um caso de tratamento por via oral de uma artrite. Esse medicamento ele deve ser absorvido, atingir a circulação sistêmica e migrar aí para as articulações, para que assim ele tenha o seu efeito farmacológico. Agora, em uma outra situação, imagine que nós queremos tem como objetivo terapêutico neutralizar a acidez gástrica através da administração de um fármaco equivalente ao hidróxido de alumínio a um hidróxido de magnésio. Este fármaco não necessariamente ele precisa ser absorvido. A partir do momento que ele esteja em contato com o ácido gástrico, o ácido clorídrico do estômago, ele vai ter a sua ação farmacológica aí de neutralização. Ou seja, ele não precisa ser absorvido, ele não precisa atingir a circulação sistêmica. Vale lembrar que não necessariamente esses fármacos têm biodisponibilidade igual a zero. Às vezes parte dele pode ser absorvido e com isso também nós temos as reações adversas. Essas são as nossas referências. Nós agradecemos a sua atenção.